Então, boa noite a todo mundo. Então, Boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar um tema que é bastante interessante para a questão do nosso desenvolvimento pessoal: comprometimento, foco e ação. O que é isso? Bom, a única coisa que eu posso garantir desde o primeiro momento é que isso é extremamente necessário para qualquer tarefa que vocês proponham a fazer. Nós aqui vamos dar um enfoque mais em função do meu desenvolvimento espiritual, do meu processo de aprendizado, mas tudo isso que a gente vai falar aqui vale para as outras coisas que a gente faz no nosso dia a dia, até mesmo as nossas atividades profissionais. Então, o que é propriamente o comprometimento? Eu tenho que ter ação, eu tenho que ter motivação e tenho que ter várias ferramentas que eu vou desenvolver para que eu consiga focar minha atenção em cima do objetivo que eu quero alcançar. Então, essas ferramentas, digamos, que eu vou estar utilizando, elas mais ou menos são o próprio comprometimento em si. O foco e a ação são coisas paralelas que nenhuma das três eu consigo separar uma da outra. Elas têm que trabalhar junto, porque, na realidade, é o que faz a gente agir com vigor, com seriedade, na busca de um determinado objetivo. Hoje, nós falamos essencialmente na parte da espiritualidade, mas dentro da vida profissional vale tudo isso que eu estou falando. Então, quais são as ferramentas que eu tenho que aprender a desenvolver para eu ter comprometimento com alguma coisa? Em primeiro lugar, vocês que já estão aqui buscando essas informações, vocês automaticamente já estão tendo comprometimento com os objetivos de vocês. O simples fato de estarem aqui já faz a diferença na vida de vocês, de cada um de vocês. Porque, para mim, vale aqueles que estão aqui buscando essa informação e eu consigo passar o que for do meu alcance, né, na realidade. Então, uma das ferramentas básicas que eu tenho que aprender a desenvolver: não procurar achar desculpa para os meus fracassos ou para as circunstâncias que surgem. Eu não vou na reunião hoje porque está chovendo. Eu não vou na palestra hoje porque está muito frio. Porque o cachorrinho da vizinha do meu sobrinho destroncou um dedo e eu não posso vir. Então eu vou procurando achar desculpas para não vir. Muitas vezes a gente está muito acomodado naquele dia a dia, na morosidade, não nem a morosidade, no ócio, na ociosidade, e aí eu acabo não querendo mexer um pouco em mim para eu fazer alguma coisa de diferente, porque é importante, no momento que eu me propus a fazer alguma coisa, eu tenho que ter a promessa de cumprir aquilo que eu estou querendo fazer. Logo, eu não posso usar qualquer detalhezinho como desculpa para não dar seguimento ao meu trabalho. Isso também, em outras palavras, eu posso estar falando na questão da persistência dentro do objetivo em que eu me propus a fazer. Eu não posso ficar medindo esforços para aquilo que eu quero alcançar. Simplesmente, todos os desafios que me forem colocados à frente, eles foram colocados para que eu cresça, para que eu vença, e através desse vencimento da dificuldade é que eu vou conseguir estar um pouco mais perto daquele objetivo que eu quero alcançar. Então, muitas vezes, é a atividade, o fato de eu agir para mudar as coisas dentro de mim e em volta de mim é que vão fazer a grande diferença para eu conseguir chegar onde eu quero. Muitas vezes, tem milhões de coisas à nossa volta que acabam distraindo, que acabam nos levando para outros rumos, tá? Nós temos o telefone celular, nós temos a televisão, nós temos um monte de coisas que podem nos distrair. Então eu tenho que conseguir manter a minha atenção direcionada para aquela atividade que eu estou fazendo e não deixar com que eu seja levado pela correnteza. A maioria das pessoas ela é levada pela correnteza. Ela não está nadando na direção em que ela quer.
Ela simplesmente é levada, empurrada e vai cambaleando de um lado para o outro e a vida vai passando. Então, uma das lições que eu tenho que aprender a dominar é essa questão de eu não ser levado com a correnteza. Eu tenho que nadar na direção que for, nem que seja contra o fluxo das águas. Porque por mais que eu sofra, por mais que eu nade, mas eu consigo vencer o fluxo da água se eu estiver nadando. Agora, se eu estiver só boiando sem fazer nada, eu vou ser levado rio abaixo, ladeira abaixo, e a estagnação por si já é o fracasso. Então, eu não estou direcionando as minhas atividades para onde eu realmente precise. Mas, em meio a toda essa turbulência, eu tenho um monte de pessoas ao meu lado que também vão estar participando desse processo de crescimento. Então, eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver sem que eu arraste um monte, uma multidão junto de mim. O crescimento espiritual, pessoal, ele não acontece individualmente, ele acontece em grupos. Então, é como se a gente tivesse uma rede de espíritos em que cada conexão dela corresponde a uma pessoa. Toda vez que eu pegar um elo dessa rede e puxar, as outras todas vão acabar acompanhando. E é assim que faz a questão da elevação da nossa alma, assim que funciona o nosso crescimento pessoal, que eu arrasto um monte de gente junto comigo. Consequentemente, eu sou obrigado a dar atenção para aquelas pessoas que estão em volta de mim. Porque cada uma delas tem um objetivo parecido com o meu, só que ela vai desenvolver de acordo com os seus critérios, de acordo com as suas dificuldades, mas ela continua fazendo parte desse grupo grande que eu estou falando. Então eu tenho que me preocupar sim com fulano, beltrano, ciclano que está me acompanhando e eu saber ter empatia com essas pessoas. O que é empatia? Empatia é eu me colocar dentro da alma dessa outra pessoa. Eu saber entender o que essa pessoa precisa, o que ela está passando, e com isso eu vou conseguir ajudar ela também a desenvolver. Porque eu sozinho não consigo me desenvolver. A prova está aqui, ó. Nós estamos aqui um grupo de 20 e tantas pessoas, todo mundo querendo um ajudar o outro e todo mundo entrando dentro dessa rede de crescimento. Então, importante é a empatia. A empatia, se colocar dentro da alma da outra pessoa para saber o que ela realmente sente, o que ela precisa fazer para a vida dela conseguir ficar melhor. Outro detalhe importante, nós temos milhões de detalhezinhos dentro desse contexto todo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, e esse comprometimento significa em eu dar atenção para cada detalhe. Porque muitas vezes os pequenos detalhes das coisas que acontecem à minha volta é que fazem a grande diferença para que aquilo seja bem feito ou aquilo seja feito superficialmente. Então, dentro do crescimento pessoal, nós não temos meio termo. A gente tem que fazer tudo o que for necessário, a gente tem que estar atento a todos os detalhes em si que são necessários para ser desenvolvidas essas ferramentas. Então, esses detalhes têm grande significado dentro de cada tarefa que a gente desenvolve. Outra coisa muito importante, saber cumprir prazos e horários. Isso é fundamental dentro do nosso critério de seriedade, de comprometimento, foco, tá? Por quê? Porque as coisas vão acontecendo de acordo com o tempo, vão fluindo, vão acontecendo, o mundo é dinâmico, não é parado, e isso ela envolve muito empenho de tempo. E o meu tempo influi no tempo dela, no tempo de cada um de vocês. Então, se eu não tiver seriedade em relação a lidar com o tempo, eu afeto todo mundo à minha volta. Eu nunca me esqueço, uma determinada ocasião, nós fomos fazer uma excursão para um determinado lugar, eu não quero entrar em maiores detalhes, e tinha um grupo de 10, 15, 20 pessoas, mais ou menos, dentro da van,
E uma determinada pessoa, nós tínhamos ido para uma determinada cidade onde tinha uma amiga de uma das pessoas que estava dentro do grupo. E ela, eu preciso dar um oi para essa minha amiga e tal, vamos lá, dobra a direita, dobra a esquerda, sobe aqui, sobe lá. A gente ficou assim uma meia hora perambulando até achar a casa dessa pessoa que é amiga da pessoa que estava conosco. Só que, o que aconteceu? Um grupo todo de 15 pessoas ficou atrasado nas suas programações por causa de uma única pessoa que achou que a van está à disposição dela, que ela ajudou a pagar a van, então é o táxi particular dela. E aí a gente foi, a gente perdeu mais ou menos meia hora, 40 minutos, isso aí podia estar muito bem olhando alguma coisa mais interessante em volta ali, porque foi uma viagem de turismo. Então, o meu tempo, o meu desrespeito ao tempo afeta aos outros. Nós nos propomos a fazer alguma coisa dentro de um determinado horário, dentro de algum compromisso, então a gente tem que fazer o possível e o impossível para cumprir. Sei que é muito difícil a gente conseguir fazer isso hoje em dia, porque todo mundo tem milhões de atividades. Tanto que a gente marca a nossa reunião para 7 horas, ela começa efetivamente às 7h20, 7h30, porque a gente sabe que todo mundo tem alguma coisa. Mas a gente tem que procurar direcionar as nossas atividades para aquele padrão que é estabelecido. Por que eu falo disso? Porque vamos pensar numa coisa mais profunda do que simplesmente só roubar o tempo. Eu me comprometo a te pagar uma determinada dívida em prazo tal. Vamos dizer que semana que vem, sábado, eu pago aquela dívida que eu devo para algum de vocês. Se eu ficar esperando mais um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2, 3 para pagar aquela dívida, aquela pessoa está dependendo daquilo ali. Muitas vezes a vida dela, a atividade dela, o trabalho dela depende daquela dívida. E eu não cumpri com a minha palavra. Porque eu dei a minha palavra, eu disse que tal horário, tal dia, eu ia cumprir com a minha obrigação. E se eu não cumprir, automaticamente eu não estou sendo sério com a minha própria palavra. E não adianta eu assinar uma duplicata, um promissório e tal. Existe um ditado árabe que diz que a minha palavra vale muito mais do que a minha assinatura. Então, isso a gente tem que ter consciência de que tudo aquilo que eu me comprometer, é o comprometimento, eu me comprometo a fazer alguma coisa, eu tenho que cumprir. Com relação ao foco, o foco é apenas o fato de eu estar direcionado ao desenvolvimento daquele trabalho. Eu preciso ter o comprometimento para eu saber o que eu quero, o objetivo que eu quero chegar, mas eu preciso ter foco. Tá? O foco, ele vai me dar, digamos, a persistência, o direcionamento. É aquela coisa assim, eu tenho milhões de coisas interferindo no meu dia a dia e eu acabo me deixando levar por essas interferências. Eu perdi o foco. Eu estou querendo fazer um trabalho, mas na realidade eu estou com a televisão ligada, eu estou com o celular ligado, vem 10 pessoas para conversar comigo, então eu acabo perdendo o foco do meu trabalho. Então isso também é uma coisa que pode atrapalhar. Um detalhe muito importante também, que me tira o foco, é o contrário do que aquilo que eu falei, que eu tenho que me preocupar com as outras pessoas. Eu também não posso reclamar das outras pessoas. Porque toda vez que eu estou reclamando de alguém, que alguém não fez bem alguma coisa, em primeiro lugar, eu estou tirando a responsabilidade de mim e jogando para cima daquela pessoa, porque ela está aparecendo como culpada de que a coisa não está funcionando. Mas eu não posso perder essa energia, isso me rouba muita energia, a energia da indignação, da reclamação, de eu estar, sei lá, criticando alguém, botando a culpa em alguém por alguma coisa que não está funcionando. A gente tem que saber colaborar um com o outro, saber desenvolver o espírito de equipe, trabalhar, mas não ficar criticando um ao outro. Um desse lado aqui fez alguma coisa, eu estou criticando
ela lá com as outras pessoas e tal, isso cria uma energia muito negativa dentro do nosso trabalho. Então é muito importante eu saber focar, saber valorizar e não me dispersar com comentários espúrios. Com relação ao foco, existem basicamente 3 tipos de foco. Em primeiro lugar é o foco interno, é aquilo que o meu coração, a minha alma tem para atingir aquele determinado objetivo. Isso é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que depende do mundo externo. Então eu preciso fazer com que essa energia desenvolvida para esse trabalho brote de dentro de mim em direção à atividade. Tá? Então, obviamente que eu tenho que ter atenção em tudo aquilo que envolve a minha atividade para o desenvolvimento desse trabalho. Aí eu tenho o segundo tipo de foco, seria o foco nas outras pessoas. Todas aquelas pessoas que estão em volta de mim, elas também fazem parte dessa atividade a qual nós estamos nos propondo. Eu estou falando especificamente no nosso trabalho aqui de desenvolvimento pessoal, vamos deixar bem claro isso. Mas mesmo dentro de uma empresa, dentro de alguma atividade profissional, sempre vão haver pessoas envolvidas com o nosso trabalho. Profissionalmente, sei lá, funcionário, colega, também, então isso vale para tudo. Então, eu tenho que ser mais ou menos focado no meu grupo de trabalho também. Porque através de eu ter essa relação, essa conexão com eles, é que eu vou conseguir desenvolver o trabalho de uma forma correta e satisfatória. Então, logo, a própria equipe depende, o foco da própria equipe depende daquilo conforme eu vou focar essa atividade. Tá? E o foco externo seria o terceiro tipo, é aquilo que acontece para fora, não só nas pessoas, como nas circunstâncias externas, ou seja, como as nossas atitudes vão impactar no mundo externo. Se eu estou criando uma coisa que é positiva, se eu estou fazendo uma coisa que está construindo alguma coisa, eu estou crescendo, estou fazendo com que minha comunidade também cresça com isso, ou eu simplesmente estou fazendo uma atividade egoísta e que vai atender os meus anseios, mas está impactando negativamente o que tiver por fora. Então esse ponto eu também tenho que ver até que ponto eu estou ajudando a humanidade de uma forma geral, mas vamos dizer assim, o meu entorno a se crescer, porque não adianta a gente dizer assim, não, mas eu quero melhorar o mundo. Antes de eu querer melhorar o mundo, eu tenho que melhorar dentro de mim mesmo. Aí, em segundo lugar, eu vou ter que melhorar aquelas pessoas que estão à minha volta. Para só então eu pensar em melhorar alguma coisa no mundo externo. E essa é uma sequência natural de atividade de crescimento, de desenvolvimento e tal. Um detalhe que a gente tem que cuidar para não perder esse foco é a questão de eu não me saturar de atividades. Vamos dizer assim, tá, eu quero ser um terapeuta e tal, eu quero atender o máximo possível de gente. Eu não posso botar 50 pessoas por dia para serem atendidas por mim, porque eu não vou ter capacidade física de dar conta disso. Então eu tenho que ter a noção de qual é a minha real capacidade e daí trabalhar de acordo com aquilo. Só que um pequeno detalhe. A própria vida nos obriga a dar um passo a mais em todo o nosso padrão de energia. Então, eu estou desenvolvendo uma energia para fazer algum trabalho, mas eu tenho que dar sempre um passinho a mais. Por quê? Porque é esse passinho a mais que vai me fazer crescer como pessoa. Tá? Então, basicamente, sobre a questão de foco, eu tenho que ter domínio sobre todas as estruturas necessárias para desenvolver o meu trabalho. Não deixar dispersar, não buscar desculpas para não ter feito. E um detalhe importante, mas eu não tenho tempo para fazer. É uma boa desculpa, né? Só que o tempo é uma unidade flexível. A gente aprende na física que tempo é uma unidade absoluta. Ela sempre começa e não volta nunca atrás. Ela sempre tem uma linearidade. Não é verdade.
Porque dentro do desenvolvimento da nossa vida, o tempo está vinculado com o grau de prioridade da atividade que eu estou fazendo. O tempo ele é flexível, ele pode espichar e pode encolher. Vou citar um exemplo bem banal. A gente está louco de fazer xixi, vai no banheiro e o banheiro está ocupado. E eu tenho que esperar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, até que aquela pessoa saia de dentro do banheiro. E eu estou ali no desespero. Esse tempo é uma eternidade. Não é? Agora, eu estou com aquela pessoa que eu gosto, a pessoa amada, eu tenho mais 10 minutos para ficar com ela, porque daqui a pouco ela tem que ir embora, eu também tenho que ir embora, cuidar da minha vida e tal. Aqueles 10 minutos, ó, passa numa faísca, não é? E eu fiquei 5 minutos na porta do banheiro, era uma eternidade. E os 10 minutos de bons momentos, passou que era uma faísca. Então, isso prova que o tempo é flexível. E dependendo da forma com que eu agir, da forma com que eu lidar com o tempo, ele vai ser maior ou menor. E tem aquela questão, o tempo é prioridade. Se eu não tenho tempo para fazer uma atividade, aí eu não tenho tempo para vir numa reunião de reiki, de terapia, de crescimento espiritual. Será que eu não tenho tempo ou eu estou ocupando meu tempo com coisas que eu julgo mais importante? Então, sei lá, eu preciso fazer... hoje vai ter jogo? Vai ter Grenal? Não sei se vai ter, só estou supondo. Mas eu não posso perder esse Grenal. Então, é muito mais importante eu gastar o tempo nisso do que eu ler um livro, do que eu estudar. Então, essa questão do tempo é uma coisa bem relativa. E a nossa mente, ela fica sobrecarregada. Quanto mais coisas, muitas vezes, muitas futilidades eu acabo fazendo no meu tempo e acaba não sobrando tempo para aquilo que realmente interessa. Então, sugestão, procurem fazer uma lista de atributos, de coisas que vocês acham realmente importante dentro da vida e deem foco essencialmente naquilo que é extremamente importante. E quando sempre deixa uma folga para as eventualidades. Porque numa hora dessas, vocês estão dirigindo o carro e aí ou falta gasolina, ou acendeu a luzinha do óleo, ou qualquer coisa, e eu preciso de tempo para pedir socorro para o guincho vir me buscar, coisa assim. Então não façam as coisas com o tempo queimado. Façam as coisas sempre com um pouco de folga, para que eu consiga cobrir essas emergências. Mas o importante é que eu realmente faça. Então aí vem a terceira parte, que é a questão da ação. O que quer dizer ação? Ação é simplesmente fazer. Não tem conversa em relação à ação. Ação, eu já tenho a proposta do que eu quero fazer, eu já tenho a noção de que eu tenho que manter foco, eu tenho que cuidar dessas periféricos que acontecem ao lado, e daí a única coisa que resta é fazer o trabalho. Eu quero ir daqui a Porto Alegre. Não importa se eu vou a pé ou de carro, vamos supor, eu vou a pé. Mas enquanto eu não der o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, isso é ação. Não vai acontecer nada. Eu posso ter muito boas intenções do que eu quero fazer lá, eu posso ter planejado muito bem o meu caminho, que coisa legal, porque daí eu vou aproveitar e parar aqui, parar ali e ver alguma coisa interessante. Mas se eu não der o primeiro passo, se eu não sentar dentro do carro, ligar o carro e entrar e andar, nada disso vai ter valor. Então, ação é o que realmente vai realizar o trabalho. Porque o comprometimento é, digamos assim, é fixar objetivos e usar as ferramentas necessárias para chegar lá. O foco é aquilo que vai me direcionar naquele objetivo. Vocês já perceberam que o cavalo andando na rua, ele não tem uma viseira assim? Para que é aquilo? Para ele não se assustar com os carros que estão passando do lado e simplesmente tomar o rumo para frente. Não estou dizendo que a gente tem que fazer que nem o cavalo, mas entendam a lógica da coisa, que a coisa funciona assim. No momento que eu estiver olhando para frente, aí eu vou estar buscando o meu objetivo. Se eu estiver olhando para os lados, eu estou preocupado com ela e com ela.
Aí eu estou falando mal dela, Isso é aquilo que eu falei, não critique os outros do lado. Se eu olhar para trás, eu estou preocupado com o meu passado, com as coisas que aconteceram e não estou vendo o que eu estou indo para frente. Então procura fazer que nem o cavalo, botar a viseira e olhar para frente. Que daí, com certeza, o segredo está apenas na caminhada. Eu sempre digo brincando que ação, no caso, seria agir, fazer a obra, trabalhar, reconhecer o que tem que ser feito e somente após essa ação ou atitude que vem a realização do meu trabalho. Mas o que me impede de eu estar agindo? Muitas vezes eu estou sentado numa cadeira, o prego está espetando a minha poupança e eu tenho medo de mexer para não mudar. Porque se eu mexer, aquele prego dói mais. Então é melhor ficar paradinho sem fazer nada. Então, o segredo está em ação. Ação quer dizer o que é? Eu pular para cima, arrancar aquele prego e seguir em frente. Tá? Porque quanto mais eu tiver estagnado nas desculpas, nas razões que me impedem de realizar o trabalho, tanto mais vai demorar para mim chegar. E outra, não adianta eu buscar desculpas fora de mim, porque tudo vem de dentro de nós. Existe uma passagem muito importante na Bíblia que fala que cada um é arquiteto do seu próprio destino. Então, tudo que eu fizer, seja de bom, seja de ruim, vai refletir naquilo que eu estiver agindo. Espero ter passado a mensagem e agradeço a atenção de todo mundo. Se por acaso alguém tem alguma